Olá, eu sou Juliana Volkmer e vou falar um pouco sobre história do teatro. O vídeo de hoje é resultado de um projeto contemplado pelo FAC Digital RS e fala sobre algumas memórias da história do teatro gaúcho com relação ao período da ditadura civil-militar. Como esse tema é bastante amplo, eu faço um recorte. Eu escolho falar sobre a atuação do Teatro de Arena de Porto Alegre, por considerar o Teatro de Arena um foco de resistência muito importante no período, que agregava não só artistas de Porto Alegre, mas do interior do Rio Grande do Sul e também do restante do país, ou seja, o Arena ele tinha um trabalho extremamente abrangente. Isso não significa que não existiram outros grupos e artistas bastante atuantes e militantes diante da censura, da perseguição e da violência instaurada pela ditadura. No final do vídeo eu vou dar algumas referências de leitura que abordam outros grupos e artistas. Mas agora então a gente vai atrelar o vídeo ao exemplo da atuação do Arena, trazendo narrativas, depoimentos, documentos. Então, vamos voltar um pouquinho ao passado? Todo teatro é necessariamente político, porque políticas são todas as atividades do homem e o teatro é uma delas. Eu acho que essa frase clássica e super conhecida do Augusto Boal tem que estar sempre presente na nossa mente enquanto artistas, porque pensar o passado nos ajuda a refletir de forma crítica e transformar o presente. Ao conhecer a história do teatro durante o período de ditadura no Brasil, a gente compreende a forma como as questões políticas elas estão inseridas dentro do teatro, querendo ou não, porque a própria tentativa de separar o teatro da política, ela envolve também um interesse político, porque a palavra, ela é uma instituição de poder. E na ditadura, a palavra, ela estava restrita a poucos. E o que o teatro faz? O teatro, ele buscava socializar a palavra para transformar a realidade. Por isso o teatro era tão perigoso e ainda hoje é, nesse momento crítico que a gente vive. Quando os militares dão um golpe em 1964 e tomam o poder no Brasil, a gente estava num contexto mundial de Guerra Fria, ou seja, um momento histórico de bipolarização. Capitalismo de um lado, muito bem representado pelos Estados Unidos, e do outro, socialismo, muito bem representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse momento, a gente tem um alinhamento dos militares brasileiros com o capitalismo dos Estados Unidos. Então, com a pretensa desculpa de salvar o Brasil do comunismo e em nome da segurança nacional, os militares tomam o poder. E a partir disso, eles vão inserir de fato o Brasil no capitalismo selvagem, com remessas vultuosas de capital para o exterior, uma modernização muito rápida, mas muito custosa para o país. E a partir dos atos institucionais, os militares vão fazer o que bem entendem no país. O que eram esses atos institucionais? Esses atos, eles desarticularam totalmente a sociedade civil, os partidos políticos, os sindicatos, e eles vão cercear todo o direito de liberdade de expressão, de liberdade de escolha dos cidadãos brasileiros. Os atos institucionais eram decretos que tinham um efeito de constituição, ou seja, eles legitimavam de uma forma jurídica todos os abusos impostos pelos governos militares. Ao todo foram emitidos 17 atos constitucionais, sendo o AI-5 de 1968, que foi emitido durante o governo Costa e Silva, o pior deles. O AI-5 ele permitiu cassar os mandatos executivos e legislativos, tanto
do âmbito federal quanto estadual ou municipal. Além disso, ele permitiu também suspender os direitos políticos de qualquer cidadão. Demitir, remover e aposentar funcionários civis e militares, demitir e remover os juízes, decretar estado de sítio sem restrições ao país. E no que diz respeito aos direitos do cidadão comum, o AI-5 vai ferir várias garantias civis elementares, como o direito ao habeas corpus, ou seja, os acusados de crime contra a segurança nacional, eles eram presos de uma forma direta. Então, eu provavelmente, se estivesse fazendo esse vídeo durante a ditadura, eu seria presa sem nenhum mandato, sem nenhuma prova de nada, simplesmente porque os militares desejavam. Além disso, os acusados passaram a ser julgados por tribunais militares sem direito a recorrer. Olha o absurdo da coisa. Como os principais órgãos representativos estavam sob intervenção militar, restou aos artistas e aos estudantes ser vanguarda da oposição aos militares. Então a gente pode pensar que, apesar de ser um período muito difícil para os artistas, devido à censura, à perseguição e à violência, ele foi um período muito fecundo para o teatro, um período de renovação da dramaturgia, da encenação, tudo isso inspirado pela revolta diante de tudo que estava acontecendo. E é dentro desse contexto que no ano de 1967 é inaugurado o Teatro de Arena de Porto Alegre. Ele é inaugurado pelos jovens do grupo de teatro independente que já existia. Esses jovens, eles eram egressos do CAD, do curso de arte dramática da URGS. Então, entre eles a gente tinha Alba Rosa, Araci Esteves, Edviga Fallege, Hamilton Braga, Câncio Vargas e Jairo de Andrade, que era o líder do grupo. O Jairo de Andrade, certo dia, tinha saído do Teatro São Pedro, muito desanimado pelo pouco público que tinha no espetáculo, e ele vai estar ali caminhando pelo centro e vai sentir um cheiro muito ruim. E ele, como homem do interior, curioso, vai ver o que é esse cheiro, e ele descobre um porão de um prédio que estava inundado, alagado e por isso estava cheirando mal. E ele olha aquele espaço fedorento e ali ele imagina que pode ser construído um teatro. Vocês conseguem pensar numa coisa dessas? Pois é, mais louco que ele foram os amigos dele, que foram levados até lá e compraram a proposta do Jairo de transformar aquele porão num teatro. Eles vão entrar em acordo com o proprietário, um acordo super vantajoso para ambos os lados, porque afinal o GTI não tinha recursos financeiros para bancar o espaço, mas o proprietário também não conseguia alugar aquilo do jeito que estava. O lugar, ele não tinha nenhum pé direito suficiente para ser transformado num teatro. Então, o que esses jovens artistas tiveram que fazer? Cavar literalmente o espaço e botar a mão na massa para fazer uma grande obra de adequação daquele lugar ali. Então foram muitas pessoas envolvidas, muitos amigos, arquitetos, pessoas especializadas que puderam contribuir de alguma forma para a remodelação daquele porão. Inclusive, o GTI fazia oficinas de teatro no espaço e alguns alunos pagavam essas oficinas com mão de obra, trabalhando na obra de ocupação ali desse lugar. Então vejam que foi uma luta, algo muito desejado, muito suado de verdade por esses artistas. E a gente tem um relato de um cronista de um jornal da época sobre a noite, que dizem que foi uma noite chuvosa essa de inauguração. O relato, então, é do Kenny Braga, da Folha da Tarde, e eu vou ler para vocês.
Na frente do edifício Duque de Caxias havia algumas pessoas. O subsolo estava iluminado. Naquele instante, creiam, eu não tinha consciência do milagre ocorrido poucos passos adiante de mim. Ia entrar no teatro de arena como se entra em qualquer outro, esperando ver as mesmas coisas de sempre. Mas, quando transpus a porta de entrada, vi que algo muito sério estava ocorrendo no subsolo do edifício Duque de Caxias, onde há pouco eu vira um chão revolvido pela força das picaretas. 2 ou 3 homens ainda serravam tábuas e outros ainda as carregavam para outro lugar da casa. Fiquei espiando o movimento recostado na parede e parecia-me ver naqueles rostos suados a alegria das horas mais límpidas. Quando o homem descobre no trabalho a forma de sua própria criação, o nascimento daquele teatro limpo e acolhedor tinha aspecto de verdadeiro milagre. Quanto esforço, quanta luta por detrás daquelas paredes. Só mesmo o amor à arte e à cultura poderia explicar o que eu tinha à frente de meus olhos. Fui assistir a peça com a alma lavada e o coração apaziguado. É difícil ler esse relato e imaginar essa situação de sonho realizado desses jovens artistas sem se emocionar. A primeira peça apresentada foi o Santo Inquérito do Dias Gomes, o que mostrava que o Arena não vinha para brincar diante de um panorama tão difícil que se apresentava para os artistas. O teatro de arena tem esse nome em função do formato do palco e da disposição da plateia, e também tem uma relação com o Teatro de Arena de São Paulo, liderado pelo Augusto Boal na época, que tinha um engajamento político muito forte, ou seja, o Teatro de Arena aqui de Porto Alegre, ele além de querer profissionalizar o teatro gaúcho, ele desejava inserir as questões políticas de uma forma bastante explícita. E a gente vai ter várias ações do Teatro de Arena, não apenas a apresentação de espetáculos que traziam temas urgentes para a sociedade, porque o Teatro de Arena pensava que a arte ela não deveria representar a si mesma, mas ela deveria apresentar temas, coisas que estivessem pulsante na sociedade, principalmente no âmbito político e no âmbito social. Nós vamos ter ações como a criação de uma revista, que eu já vou falar para vocês, a palestras, seminários, várias plenárias eram realizadas também dentro do Teatro de Arena. Ele tinha um envolvimento com entidades estudantis e tudo isso fazia com que a força do Arena extrapolasse o espaço ali do palco. Nós vamos ter um relato do Wagner Mello, um amazonense que foi diretor de várias peças apresentadas no Arena. Inclusive, eles traziam muitos diretores de fora no sentido de profissionalizar o teatro gaúcho, porque aqui a gente não contava com profissionais tão qualificados. Então, eles tinham esse pensamento de trazer uma profissionalização para o Estado. O Wagner Mello vai dizer o seguinte: fazemos teatro para aqueles que vivem o momento presente, dentro das nossas realidades, dentro da realidade do teatro brasileiro. Um teatro pobre, subdesenvolvido, sem apoio oficial, mas com uma enorme garra. Um teatro feito com gana, para berrar aos que estão dormindo que nós existimos e que existe um mundo apodrecendo ao nosso redor. Ele vai escrever isso no Teatro em Revista. Essa publicação foi feita no ano de 1968. Como Jairo de Andrade ele tinha uma gráfica e essa gráfica produzia vários materiais para o movimento estudantil, para pessoal mais da esquerda, ele vai aproveitar essa gráfica e vai lançar essas revistas. O Teatro em Revista, vejam que o nome ele já tem um duplo sentido, teatro em revista, mas teatro em estado de revista também, de supervisão, de um olho que tudo vê, que no caso era a censura imposta pelos militares.
No meu TCC do curso de História na URGS, lá em 2008, foi feita uma análise dessa revista, foram feitos 4 exemplares, então eu analiso as reportagens. E o mais impressionante é que a gente vai ler os textos e vai ver que eles muito bem poderiam ser publicados hoje, porque muitas situações são repetidas. A gente pensa o teatro de arena sempre atrelado a essa vocação de inserir as questões políticas na arte, né? Mas o que significa isso? É importante a gente ter presente a ideia do que era ser artista no final dos anos 60, porque os artistas eles sofriam um grande preconceito por parte dos cidadãos de bem da sociedade. Eles eram extremamente mal vistos, a profissão não era regularizada, então eram inúmeros os empecilhos, as mulheres que eram atrizes eram também extremamente mal vistas, sofriam preconceito, e nós vamos ter o relato de um general que era diretor da Polícia Federal. Ele vai dizer o seguinte: classe teatral só tem intelectualoides, pés sujos, desvairados e vagabundos que entendem de tudo, menos de teatro. Portanto, deveriam essas pessoas, né, serem extremamente controladas, né, para não deixar que a moral e os bons costumes da sociedade brasileira fossem atingidos. Era essa a noção que grande parcela da população tinha com relação ao teatro, e hoje a gente pode pensar que muitos ainda têm essa visão preconceituosa e equivocada. Essas revistas feitas pelo Teatro de Arena, elas eram vendidas na própria bilheteria do teatro e elas tinham tiragens gigantescas. No editorial do primeiro fascículo, a gente já tem uma noção da proposta, né, dessa revista. Diz assim: nossa revista é despretensiosa, mas procurará refletir o momento em que vivemos, assumindo posições nas horas exatas e noticiando com imparcialidade o desenvolvimento da cultura teatral. A gente vai ter um material muito diverso, inclusive tem peças na íntegra que são publicadas na revista, como textos do Corpo Santo, do Antônio Bivar, e os títulos, eu vou só ler alguns títulos para vocês terem uma ideia, que poderiam muito bem ser títulos de reportagens atuais. A arte de esquerda, o dito pelo não dito, reportagens de um mau tempo, são alguns exemplos dos títulos que aparecem na revista. O Augusto Boal vai inclusive ter uma matéria que ele defende que a esquerda não se divida, que ele diz que um dos grandes problemas do Brasil é que a esquerda acaba se dividindo e perdendo forças, o que parece acontecer ainda hoje. E ele fala da necessidade de levar teatro ao povo, que essa necessidade é urgente, e ele cita o exemplo dos centros populares de cultura que oferecem à população, né, os espetáculos, mas também conferências, cursos de alfabetização, inclusive cinema e várias outras atividades para o público da periferia. Então ele fala que os centros populares de cultura devem ser uma referência para os artistas, no sentido de pensar projetos mais amplos de difusão da arte e da cultura, que estavam totalmente, né, excluídos dos planos políticos dos militares. Então o Boal vai reforçar essa questão. E outro fator que chama bastante atenção nas reportagens da revista é a questão da censura. Então a gente ouve muito falar de que os censores eles eram estúpidos ou que eles não tinham critérios. Não estou dizendo que isso não seja verdade, mas existiam sim critérios. No livro do Coriolano Fagundes, ele vai elencar os critérios. Ele vai dizer, né, que os censores eles deviam
perceber esses aspectos: atentar contra a segurança nacional e o regime democrático representativo, ofender as coletividades, as religiões ou incentivar preconceitos de raça ou luta de classes. Terceiro, prejudicar a cordialidade da relação com os demais povos. Quarto, incitar contra a ordem pública ou contra as autoridades e seus agentes. Quinto, ferir a dignidade ou interesse nacional. É muito amplo, né, o que é do interesse nacional ou não. Sexto, provocar o desprestígio dos vultos e heróis nacionais, bem como das autoridades constituídas e das forças armadas, inclusive a dos países estrangeiros. E sétimo, atentar contra a moral, os bons costumes e a família. Então a gente pode ver que existiam critérios, mas para os artistas ficavam muito nebulosos, até porque as ações dos censores elas eram muito variadas. Às vezes eles cortavam algo que realmente era enquadrado dentro desses aspectos aqui, mas muitas vezes faziam cortes realmente estúpidos. Todos os textos teatrais, antes de serem encenados, eles deveriam passar pela liberação da censura, que geralmente efetuava vários cortes. Além disso, existia um ensaio para os censores, e era comum durante esses ensaios os atores improvisarem, omitirem ou modificarem algumas partes para conseguirem a liberação da peça. No Teatro em Revista, a gente vai ter uma reportagem que tem como título Quem será a próxima vítima?, que é bem relacionado à questão da censura. Outra matéria se chama Terrorismo, Fanatismo e Perseguição, que fala da situação crítica do teatro no Brasil, principalmente em função da censura, mas em função também dos cortes financeiros, porque o Serviço Nacional de Teatro, que era o órgão federal que existia para alavancar a arte no Brasil, ele vai ser assim jogado às traças no sentido de não ter verba para apoiar os artistas. Depois a gente vai ter uma matéria específica sobre o Roda Viva aqui em Porto Alegre. Esse espetáculo que entrou para a história do Teatro Nacional, ele vai vir fazer uma apresentação no ano de 68 no Teatro Leopoldina e vai sofrer vários ataques. No dia da estreia, alguns indivíduos distribuem às pessoas que estavam na fila para entrar no teatro alguns panfletos com os seguintes dizeres: hoje poupamos a integridade física dos atores e espectadores, amanhã não. Após a estreia, a censura federal vetou o espetáculo Roda Viva com a desculpa de que os atores improvisavam muito em cena e os atores vão ser aqui em Porto Alegre agredidos no hotel no qual eles estavam hospedados, e a atriz Elizabeth Gasper vai ser sequestrada junto com seu marido durante algumas horas. Logo depois da apresentação do Roda Viva, vai estrear aqui no Teatro de Arena o espetáculo Os Fuzis da Senhora Carrà, do Brecht. Vai ser o primeiro espetáculo brechtiano que o Arena apresenta. E eles estavam preocupados diante dos fatos ocorridos com Roda Viva. Nisso, um grupo de estudantes secundaristas é convidado para dar um apoio na questão da segurança dos atores durante a apresentação do espetáculo Os Fuzis da Senhora Carrà. Esse grupo de estudantes ele foi conhecido como os Brancaleones, em função do filme. E eles então davam apoio de vigiar e garantir que ninguém ali sofresse algum ataque violento por parte dos militares ou de grupos de extrema direita. As primeiras sessões dos Fuzis da Senhora Carrà foram lotadas e muito tranquilas, por isso os Brancaleones baixaram um pouco a sua guarda, mas foi exatamente nesse momento que os militares invadem o teatro, prendem o Jairo de Andrade, torturam ele,
apreendem os materiais cênicos. A peça, inclusive, usava fuzis que eram doações da própria Brigada Militar de carcaças antigas da Primeira Guerra Mundial, que então esse material foi apreendido e eles, depois que voltaram a apresentar, utilizaram cabos de vassoura no lugar dos fuzis. Nós temos também o registro de uma carta que foi enviada aos atores, artistas do Teatro de Arena pelo CCC, o Comando de Caça Comunista. Eu vou ler a carta para vocês, que é um importante documento da nossa história. Vai dizer assim: atenção, muita atenção, aqui fala a voz oficial do CCC. O Teatro de Arena está por nós marcado. Parem de anunciar a peça Primeira Feira Paulista de Opinião. Convém ir aos jornais e dizer, dar um motivo qualquer, que a mencionada peça não será apresentada. Isso deverá ser feito com urgência. Caso contrário, vai acontecer o que era para já ter acontecido. Estamos preparados para liquidar o Teatro de Arena no tempo exato de 1 minuto e 35 segundos. Vejam que precisão! Não sobrará nada e vamos parar também de ir à polícia levar os nossos bilhetes, porque de nada adiantará. Estamos mais bem equipados do que ela. Inclusive, os nossos homens são especialmente treinados para o quebra-quebra. O que aconteceu com Roda Viva não é nada diante do que irá acontecer aí nessa bagunça imunda, rendezvous de homossexuais e prostitutas. Cuidado, último aviso, atacaremos a qualquer momento. Chega a ser ridículo, né? O teor da carta, se não fosse realmente verdade que esses indivíduos estavam dispostos realmente a agredir e a agir de forma violenta com os artistas. Esse é um dos documentos mais importantes desse período da nossa história tão nebuloso. O Tapa, então, vai continuar o seu trabalho posteriormente, mesmo diante da ameaça, mesmo diante de todas as dificuldades impostas. O Serviço Nacional de Teatro, segundo texto publicado no Teatro em Revista, nunca funcionou bem, desde a sua criação lá em 1937, no governo do Getúlio Vargas. Em uma reportagem, o Mário Antônio Pereira vai dizer no texto, que tem como título O Dito pelo Não Dito, que o SNT é extremamente inoperante, ele faz promessas financeiras e não cumpre, né? E elas não são cumpridas pelo Filinto Rodrigues, que era o diretor do SNT. Eu vou ler um trechinho da revista que diz assim: chega então a notícia de que o Ministério da Educação, a 1º de setembro, sofreu um vultuoso corte de 70% de suas verbas. Apesar de toda a boa vontade e entusiasmo, Felinto não é santo, não faz milagre, tudo logo fica na mesma. O Arena fica a ver navios, que os prometidos 27 milhões não vêm mais. O São Pedro não será remodelado, o Teatro Municipal não passará do papel e adeus bolsas de estudos e subvenções locais. Percebam que essa situação é muito próxima à situação que a gente está hoje com relação ao teatro e à educação. As peças encenadas pelo Teatro de Arena vão ser cuidadosamente selecionadas no sentido de apresentar ao público uma visão bastante crítica da realidade. Um exemplo é a peça Jornada de um Imbecil até o Entendimento, do Plínio Marcos. Nessa peça, os personagens eles são arquétipos do sistema capitalista. Então, a gente vai identificar tanto a burguesia quanto os oprimidos, a igreja, os políticos, toda a sociedade através desse texto. Aqui a gente tem uma fala que diz o seguinte: a jornada de um imbecil até o entendimento é uma festa na qual os espectadores devem tomar parte ativa. Impossível fugir ao seu envolvimento. Se você pretende ficar sentadão em sua cadeira, assistindo de longe a representação, desista, meu chapa. Fique em casa e ligue a sua TV.
Mas se você está realmente decidido a ver Jornada de um Imbecil até o entendimento, terá que provar na prática que, apesar de tudo, você não passa de um bom brasileiro. Terá que rir escandalosamente, de se comover estupidamente, de amar, odiar, discutir, vibrar, enfim. Vai ter que conjugar um bolo de verbos que só nós, do Patropi, somos capazes de conjugar. Ah, ia me esquecendo, vai ser obrigado a pensar também. Essa fala é do João das Neves. Outro espetáculo que a gente tem citado aqui é 1, 2, 3 de Oliveira 4, que é um espetáculo que ele sofreu 69 cortes, então isso impossibilitou a apresentação dele, porque realmente não tinha condições do texto ter sentido diante de tantos cortes. E por fim, eu vou dar o exemplo de um espetáculo que entrou para a história do teatro gaúcho e também brasileiro pela sua renovação estética, além do conteúdo, que foi o espetáculo Mockingbot, que foi dirigido por um diretor espanhol que estava aqui pelo Brasil. Um trechinho da peça para vocês terem uma ideia. Mas será que nesta terra já não há mais justiça? Eu nunca ofendi a lei nem a polícia. Eu nunca comprei a briga de ninguém. Eu nunca cobicei o que o outro tem. Sempre com modéstia eu acho ter vivido e sempre procurei evitar mal-entendidos. Um dia, de repente, sem saber como é que é, a gente acaba preso e acorrentado no pé. Essa peça foi um estrondoso sucesso no país todo, mas também sofreu a punição da censura. O teatro de arena, durante muitos anos, vai conseguir manter uma atividade sólida, forte, muitos espetáculos, oficinas, não só em Porto Alegre, mas também no interior do estado. Mas, infelizmente, no final da década de 70, uma grave crise financeira faz com que o teatro de arena feche as portas. Somente no início da década de 90 é que o teatro oficialmente vai reabrir. E hoje nós temos aí o nosso teatro de arena, símbolo de resistência tão importante na nossa cidade. Nós temos o livro do Rafael Guimarães, Teatro de Arena, Palco de Resistência, que serviu muito de referência para fazer esse trabalho. Além disso, tem 2 trabalhos acadêmicos da Raquel Pilger e da Bruna Moreira, que também tratam do assunto. Eu indico a leitura do livro Os Cacos do Teatro, Porto Alegre, anos 70, da Susana Kilpe, que traz um panorama de outros grupos também atuantes durante a ditadura. Então, é um livro bem legal de ler. E o Atuadores da Paixão, da Sandra Alencar, que vai abordar a trajetória do Oi Nós Aqui Travês, da Terreira da Tribo, que teve também um papel importantíssimo de resistência à ditadura e está aí até hoje com um trabalho super importante para a cidade e para o país. E para finalizar, eu agradeço muito a companhia de vocês, peço que, se gostaram do vídeo, curtam, divulguem, compartilhem, se inscrevam no canal. E para encerrar, um vídeo em homenagem a todos esses artistas que, durante o período da ditadura civil-militar, fizeram o Teatro de Arena ser um bastião da resistência. Muito obrigada e até a próxima!